nós estamos prestes na iminência de entrar na nova Canaã. Às vezes será difícil confiar em Deus. Será até assustador. Mas será que vale a pena confiar? Sim, vale sempre a pena. Deus quer que vejamos a vida a partir da sua perspectiva espiritual. A eternidade irá mostrar que nenhum justo sofreu em vão. Procuremos a santificação. O apóstolo São Paulo diz: sem a santificação, ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus. Nós vamos dar início à nossa reflexão. Eu quero vos dizer que tive acesso a um artigo do jornal USA Today e que apresentava um artigo muito interessante. O título era este: o que é que aconteceria se não escovasses os dentes durante um ano? Este é um artigo estranho, não é? Que nos leva logo a pensar quem é que se dedica a escrever este tipo de artigos. Se calhar um dentista, um protésico, não sei. E resumindo o artigo, este dizia que nada de bom iria acontecer. Primeiro, se não lavasses os teus dentes durante um ano, tu arriscar-te-ias a perder todos os teus amigos. Sabe-se lá porquê? A tua namorada ou a tua mulher. Conseguirias também ter um espaço grande no autocarro ou até num banco de igreja, só para ti, devido à litose. Na parte fisiológica, perderias grande parte dos teus dentes. Alguns até teriam a experiência de ser bidentes. Ser bidente não é ter visão profética à moda do norte. É ficar com 2 dentes. Um para abrir as garrafas e o outro para sentir dor. Porque ficaríamos com doenças nas gengivas, que os dentistas chamam periodontite. Mas o mais interessante ainda é saber que a falta de higiene na boca fragilizaria o nosso sistema imunológico, podendo causar doenças respiratórias, problemas cardíacos e até abortos prematuros. Por isso, se alguns têm sentido mal ultimamente, já sabem. Estou a brincar, claro que todos nós lavamos os dentes. É fundamental saber que negligenciar uma prática tão simples na saúde oral pode produzir consequências sérias na nossa saúde. Por vezes, como o povo de Israel, também negligenciamos a nossa vida espiritual, sobretudo a confiança nas promessas de Deus. Ele prometeu-lhes que herdariam a terra, era uma promessa. E esperava que o povo vivesse em função dessa promessa, que a tivesse no seu horizonte. Mas como eles não deram importância, quando Josué e Caleb regressaram depois de espiar a terra, eles, quando apresentaram o seu relatório, todo o povo estava a tremer de medo devido às notícias sensacionalistas com um registro parecido com aquele que encontramos na CMTV, passa a publicidade, apresentado pelos restantes 10 espias. Eles não viviam com confiança. Eles viviam com medo. E por isso conseguiram transformar uma jornada que seria de 11 dias em 40 anos. Números no capítulo 14 e no versículo 34 explica porque é que teve que ser 40 anos. A missão dos espias durou 40 dias. E por isso o castigo seria proporcional. Um dia seria aplicado cada ano. Por isso 40 anos. Mas 11 dias é também a distância a pé da fronteira do Egito até à terra prometida. Estamos a falar de uma multidão com mais de 1 milhão de pessoas. Infelizmente, toda essa geração de 20 anos para baixo, de acordo com Números 14 e 29, morreu sem entrar na terra prometida. Com uma exceção: Josué e Caleb. E agora surge uma nova geração, os filhos dos medrosos. Moisés conduziu o povo até à fronteira do Jordão. Na verdade, o livro de Deuteronômio diz que foi até à terra de Moabe. E em Moabe,
Era possível ver as muralhas grandes, imensas da cidade de Jericó e num dia sem nuvens, num dia limpo, até era possível ver a cidade de Jerusalém ao fundo, a umas dezenas de quilómetros. De seguida, Moisés subiu ao Monte Nebo e morreu. E Josué vai assumir o seu lugar. Até esse momento, de acordo com muitos estudiosos, teriam morrido cerca de 1,2 milhões de pessoas, 1.200.000 pessoas. Isto significa uma média de 85 pessoas por dia. Esta é uma dimensão que poucas vezes, ou praticamente nunca, falamos nas pregações. Mas no deserto foram feitos muitos funerais. Sempre que morria alguém, o povo lembrava-se: o salário do pecado é a morte. Contudo, uma das facetas que nós evidenciamos do caráter de Deus é que o seu amor é teimoso. Deus não desiste de nós. Ele não desiste de ti esta manhã. Moisés disse várias vezes ao povo que eles estavam a ser retirados de um lugar de escravidão para uma nova terra, para uma nova experiência. E esta era uma imagem de mudança, era uma mudagem de crescimento, é uma imagem de conversão. Deus faz alianças com o seu povo e não falha no cumprimento das promessas. Ele ainda hoje faz alianças conosco e não falha no cumprimento das mesmas promessas. Se a vida nos trouxe até aqui, é porque Deus tem planos para ti. Ele é o autor, Enoque, e o consumador do nosso destino. Ele é o autor e o consumador do nosso destino. Josué é um livro histórico que nos mostra como o Senhor ajudou o povo a conquistar a nova terra e também a permanecer nela. Mas é também um livro prático e inspirado, porque sabem, meus queridos irmãos, foi a Bíblia durante milhares de anos. Porque nos dias de Jesus, nos dias do apóstolo São Paulo, nos dias da igreja primitiva, aquela era a Bíblia, não havia outra. E tinha lições importantes para os dias de hoje. Eu gostaria de vos convidar a abrir as vossas Bíblias em Romanos, no capítulo 15 e no versículo 4. Romanos 15, 4. Em Romanos 15, 4, o apóstolo São Paulo diz: porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O apóstolo São Paulo estava a referir-se ao Antigo Testamento, porque na altura não existia outro livro. Não é estranho que há pessoas que hoje nos digam que nós devemos ler apenas os livros da Nova Aliança, o Novo Testamento. Um dos livros mais relevantes para os cristãos que querem ser vitoriosos na fé é Josué. É também um livro de tipologia. A terra de Canaã, que eles irão ocupar, é um tipo, é um símbolo apocalíptico. Mas que tipologia será esta? A Canaã será o céu, a nova Canaã. Quando atravessamos o rio Jordão, é uma espécie de travessia, passando pela morte, pela provação, para chegarmos à terra prometida. Aqueles que gostam de estudar hinologia, que é a história dos hinos, nós vamos perceber que os compositores fizeram todos uma alusão teológica a esta travessia. E um dos hinos mais famosos é um espiritual negro que os irmãos conhecem. Swing Low, Swing Chariot. Eu não vou cantar, porque senão vocês vão fugir, mas sabemos, Coming for to carry me home. A letra diz, mais à frente, quando eu olho para o Jordão e vejo um grupo de anjos que me vêm buscar e levar para casa. Bom, mas se Canaã representa o céu, talvez esta experiência nos pode decepcionar, porque em Canaã há muita luta a acontecer. Infelizmente, ainda hoje. Existem também vários fracassos em Canaã. Existem desafios, obstáculos, e eu não imagino o céu assim, um lugar de luta, de obstáculos. Talvez para aqueles que gostem de lutar, gostem de battles, para eles este poderá ser o céu. Mas Paulo dizia em Filipenses capítulo 1, versículo 23, eu tenho o desejo de partir e de estar com Jesus, porque esta experiência será muito melhor.
Ele diz-lo declaradamente. Nós procuramos algo melhor do que lutar com as pessoas fisiologicamente, fisicamente ou ideologicamente. Estamos cansados deste registro, das lutas, das discussões. Outra tipologia poderia ser o batismo. No Novo Testamento, o apóstolo São Paulo diz em 1 Coríntios 10:2 que a travessia do povo no Mar Vermelho é comparada a um batismo. Outra tipologia não menos interessante é o nome de Josué, Yoshua. Yoshua significa Deus salva, libertador, e que tem comparação com o nome de Jesus, Yeshua. A etimologia é a mesma. Jesus salva-nos. E esta aplicação messiânica é incrível. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 1, e vamos ler o versículo 1 e 2. Josué, capítulo 1, versos 1 e 2. E diz: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu darei aos filhos de Israel. Queridos irmãos, os trabalhadores de Deus morrem, mas a obra continua. A obra não morre. Quando é sepultado um herói da fé, Deus levanta outros heróis da fé. É entusiasmante ficar atento a todas as gerações e até à nossa e perceber quando é que Deus irá levantar e capacitar os próximos dirigentes, os próximos líderes. Eu há pouquinho estava a olhar para estas crianças, no momento da história das crianças, e pensei, qual deles será o próximo pastor da igreja de Setúbal, os próximos anciãos, os próximos diretores da escola sabatina, os próximos oficiais da igreja? Quais desses meninos vão ser a próxima liderança da igreja? E Deus fala com Josué e diz: Josué, Moisés, o meu ministro, morreu. Já passou o tempo de luto. E no judaísmo o tempo tradicional de luto eram 30 dias. Está na hora de seguir em frente. Preparem-se, porque vão todos cruzar o rio Jordão em breve. Josué era um oficial muito próximo de Moisés. De acordo com o Êxodo 17, ele chegou inclusive a comandar várias vezes o exército no deserto. Era como se fosse um general, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. No momento em que Moisés conversava com Deus, ele fazia também de segurança pessoal. Era um guarda-costas. E Êxodo, no capítulo 33, no versículo 7 e 11, menciona uma tenda que passa muitas vezes despercebida a todos os cristãos. Era chamada a tenda do encontro. Esta tenda do encontro não é o tabernáculo, não é o santuário. A tenda do encontro era montada fora do acampamento na zona oeste. E era ali onde Moisés ia falar com Deus face a face. Era ali onde a Shekinah se manifestava. E quando Moisés se aproximava daquela tenda, a tenda do encontro, o povo saía da tenda e ficava numa posição de reverência. 33, 7 e 11, estudem lá em casa este momento especial. E quando Moisés acabava de conversar com Deus, o povo olhava para aquela dimensão como se fosse um oráculo e queria imediatamente falar com Moisés. E Josué dizia: não é o momento, não se aproximem. Ser assistente de Moisés preparou-o para a liderança. Se nós formos fiéis nas pequenas tarefas, Deus vai também confiar-nos tarefas maiores. Vai capacitar-nos para tarefas maiores. É hora de entrares na nova terra, Josué, disse Deus. Mas será que não tinha sido exatamente essa frase que Josué e Caleb transmitiram ao povo 38 anos antes? Com certeza. E as pessoas disseram: não vamos entrar, porque existem gigantes. Mas Josué respondeu: mas o Senhor deu-nos esta terra, vamos em frente. A entrada na terra seria um processo. Eu gostaria de vos convidar a abrir as vossas Bíblias em Êxodo, no capítulo 23, versos 29 a 30, para perceber este processo. Êxodo 23, 29 a 30. Este era o plano de Deus para alcançar a terra. Ele diz: não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em deserto,
e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. E Deus continua a falar com Josué. Josué, não vai acontecer tudo num dia, numa semana, num mês, num ano. Será progressivamente. O povo tomará Jericó, tomará Ai, tomará norte e o sul, e serei eu o comandante. Mas é um processo, progressivamente. Assim também é na nossa vida, queridos irmãos. Alguns de nós queremos alcançar a vitória sobre os nossos problemas, sobre os nossos defeitos. Queremos fazê-lo tudo no imediato. Queremos também alcançar as promessas todas de uma única vez. A vida cristã não é um episódio do Asterix, que toma uma poção mágica e fica logo com superpoderes, com superpowers. Na verdade, a vida cristã não é só um episódio. A vida cristã é uma temporada de uma série. São várias séries. Pouco a pouco, Josué, eu vou expulsá-los. Pouco a pouco, hoje, nós também vamos consolidando novos pensamentos, novas práticas. Na vida cristã vamos ter que andar mesmo sem vontade, etapa a etapa. E é nessas etapas que nós vamos alcançando vitórias. Não deixem de vir à igreja mesmo sem vontade. Não deixem de acreditar nas promessas de Deus. Continuem a caminhada mesmo se tiverem vontade de desistir. Para Josué, substituir Moisés deve ter sido uma carga de enorme responsabilidade. Moisés era o grande legislador. Antes Moisés tinha apenas que executar. Agora ele tem que decidir. E isto é uma interessante reflexão para os filhos. Muitas vezes vivemos, quase sempre, na casa dos pais, mas um dia quando nos emancipamos e saímos, agora vamos ter que tomar decisões por nós próprios. Eu conheço alguns irmãos que na igreja gostariam de ter um inventário sobre aquilo que podem e que não podem fazer. Porque é muito mais fácil ter esse inventário do que aprofundar-nos na palavra de Deus e assumir responsabilidade sobre as nossas decisões. E é por isso que Josué tinha medo. Era muito mais fácil estar ao lado de Moisés, receber ordens e cumpri-las, do que ser ele agora a tomar decisões. Ele sentia-se pequenino. Por isso a promessa em Josué no capítulo 1 e no versículo 5. Esta é muito especial. Deus diz-lhe: ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Eu não te deixarei nem desampararei. Quem é que fez de Moisés um grande líder? Deus. Quem é que faria de Josué um grande líder? Deus. Quem é que fará de nós um grande e grandes discípulos? É o mesmo Deus. De que forma pode ser interrompida a corrente de um rio que tem um caudal tremendo, sendo dividido em duas muralhas de água para o povo passar? De que forma uma muralha imponente em que eram construídas casas nessa mesma muralha, porque a Raabe vivia numa casa dentro da muralha, pode cair sem intervenção humana? Se não fosse por Deus. Queridos irmãos, o personagem principal do livro de Josué é Deus. É Deus. Eu oro para que o personagem principal da tua vida também seja Deus. Espero que, mesmo que te sintas esgotado esta manhã, Deus continue a fazer parte das tuas escolhas. Que a nossa vida seja uma expressão da sua graça. Josué, esforça-te e tem bom ânimo e eu serei contigo. Continua Deus a falar com Josué. E esta exortação é dada nos versos 6, 7 e 9 do capítulo 1. Sabem qual é o objetivo principal da caminhada espiritual que temos que fazer com Deus? É o equilíbrio entre a cooperação humana e a operação divina. O objetivo é a cooperação humana com a operação divina. Este é o equilíbrio. Aliás, o apóstolo São Paulo afirma em Filipenses 2, no versículo 12 e 13, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremores, e depois tem a condição, porque é Deus quem efetua em vós o querer
e o efetuar segundo a sua boa vontade. Há uma parte que é nossa e há outra parte que é de Deus. Cooperação humana, operação divina. Josué, preciso que sejas forte e corajoso para que eu possa fazer a minha parte. Esta é a regra do pacto. O cuidado de Deus é manifesto de uma forma especial quando nós somos diligentes. Mateus 6,26, quando Jesus diz, olhem os pássaros. Eles não colhem nem ajuntam, mas o Pai os sustenta. Nós não vemos os pássaros com o biquinho aberto à espera que Deus coloque um verme na boca deles ou um cereal. Eles voam diligentemente para alcançar os seus objetivos. Trabalham no seu ninho para que seja forte, mas não estão preocupados. Nós não vemos os pássaros colocando a sua asinha. O que é que se está a passar? Eles estão tranquilos. Deus está a dirigir tudo. De acordo com o verso 8, o Senhor também está a convidar-nos a ser corajoso para ter um novo estilo de vida. Ser forte para testemunharmos. O verso 8 diz que as palavras não estariam apenas na mente, estariam também na boca. E a boca normalmente fala daquilo que o coração está cheio. Pela contemplação nós somos transformados. Ser forte e corajoso é uma frase que se diz a pessoas que não têm medo. Não. São pessoas que estão cheias de medo. Josué estava cheio de medo e nós nunca pensamos nesta perspectiva. Pensamos sempre num grande líder. Mas Josué estava cheio de medo. E às vezes nós também estamos cheios de medo pelas experiências que estamos a viver na nossa vida. E foi por isso que Deus lhe disse, ser forte e corajoso. Não tenhas medo. Na altura não existiam redes sociais. Mas é interessante que Josué conseguia comunicar-se com milhões de pessoas. Nós hoje, quando fazemos uma publicação no Instagram, no TikTok ou noutra rede social, às vezes até temos que pagar para termos um grande alcance. Mas ele chegava a milhões de pessoas por um método de inspiração divina. Foram criados chefes de milhares, capitães de centenas, capitães de dezenas, e a mensagem tinha que chegar a todos. Esta visão não podia acontecer apenas com Josué. Toda a igreja, toda a comunidade tinha que partilhar desta visão. E por isso ele diz no versículo 11, se quiserem acompanhar Josué 1:11, ele ordena aos seus capitães, estrategicamente, à sua rede social, passai pelo meio do arraial e ordenai o povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para a possuirdes. David Livingstone disse em determinada ocasião, eu irei a qualquer lugar com Deus, desde que seja para andar para a frente. Esta era a missão de Josué. Motivar uma geração a não se sentar e a andar para trás. Este texto é uma ordem, não é uma tentativa. Ele não disse, olha, vejam lá se vocês são capazes. Ou então, vamos fazer uma tentativa. Não. É uma promessa. Em 3 dias nós vamos viver uma nova vida. Nós vamos passar o rio. Existem pessoas, eu conheço várias, que estão contentes com aquilo que alcançaram até ao presente. A sua experiência atual. E não querem progredir mais no seu percurso espiritual. Esta é uma perspectiva muito perigosa. Nós temos que cruzar o Jordão. Nós temos que avançar para não morrermos na praia. E há muitos de nós, infelizmente, vão morrer, espiritualmente falando, quando estávamos tão perto de Canaã. Deixem dar-vos uma boa notícia. Bem-vindos ao futuro. Nós estamos muito perto de Canaã, da nova Canaã celestial. Temos que fazer tudo para não morrer na praia. As tribos que sofreram mais foram aquelas que foram mencionadas no versículo 12. São 2,5 tribos. Elas não quiseram avançar porque estavam numa zona espetacular, fértil. Era a zona de Baçã. Mas é interessante que foram estas tribos que mais tarde sofreram os ataques mais atrozes dos inimigos, dos assírios, dos egípcios, dos babilónicos. Os homens responderam a Josué já na parte final, capítulo 1, versículo 16. Tudo quanto nos ordenaste, faremos. E onde quer que nos enviares,
nós iremos. Quem é o líder, quem é o CEO de uma empresa que não gosta de ver os seus colaboradores respondendo e dizendo: nós vamos fazer tudo o que tu quiseres. Onde tu nos enviares, nós iremos. Mas agora vem a pergunta: a sério? Será que eles estiveram com Moisés no passado? Eu acho que não. Eu acho que eles não estiveram com Moisés no passado. Por isso, neste projeto, Josué, antes de atravessar o rio, ele não acreditava naqueles homens. Naquele momento diziam, juravam, prometiam: nós vamos estar contigo como estivemos com Moisés. Ele não acreditava. Então vai enviar 2 espias. Vocês lembram-se, quando foram enviados 12, a expedição não correu muito bem. E por isso ele envia 2. Na economia de Deus, menos é mais. Na economia de Deus, menos é mais. 2 homens de fé farão muito mais do que 10 homens cheios de estratégia, mas que não têm Deus. Era Deus que estava nesta missão e por isso ele conduziu-os até Raabe, uma mulher que nós já vimos há umas semanas atrás, que entraria na genealogia de Jesus, em Mateus no capítulo 1, e também entraria na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, porque Hebreus 11 diz: pela fé Raabe escondeu os espiões. Raabe acreditava em Deus apesar de ser uma prostituta. Já pensaram nisto? Raabe acreditava em Deus apesar de ser uma prostituta. Cuidado com os nossos rótulos àqueles que nós consideramos perdidos. Cuidado. O relatório mais importante da expedição foi aqueles que obtiveram da boca de Raabe. Ela diz: ouvimos dizer que o vosso povo passou o mar vermelho a seco, derrotaram os egípcios. Ouvimos dizer que sobreviveram ao deserto. Ninguém sobrevive ao deserto. Derrubaram tribos guerreiras no deserto. O terror encheu o nosso coração. E ela, como lidava com muitos homens, lá na sua pousada, na sua casa de prostituição, senhores da guerra, ela ouvia estas notícias todas. Canaã está terrificada com o vosso povo. Vocês lembram-se, 38 anos antes, quando Josué e Caleb chegaram e disseram: nós podemos avançar. E os 10 espias diziam: não, porque há gigantes na terra. E estavam apavorados com os cananeus. Mas a série ainda não tinha acabado. Sabem que há histórias da nossa vida, queridos, que ainda não terminaram. Às vezes nós ainda não temos o resultado final. Tenham paciência. Tenham paciência. É preciso esperar. O trabalho é progressivo. Nós ainda não conseguimos ver o destino final da nossa experiência que estamos a viver. Esperem em Deus. A verdade é que os 2 espias constataram 38 anos depois que quem estava cheio de medo eram os cananeus. Não eram eles. Eles estavam, mas não deviam estar. Mas os israelitas precisavam, até Josué, desta garantia para ter a certeza de que Deus estava com eles. Ele já tinha dito a Josué: eu estou contigo, eu não te desampararei. Mas porque a fé do povo é muitas vezes fraca, Deus muitas vezes inclina-se na nossa direção e através das circunstâncias que estamos a viver, Ele reafirma a nossa fé. Os 10 espias tinham um pouco de Deus e grandes obstáculos. Josué e Caleb tinham muito de Deus e poucos obstáculos. Esta é a experiência de muitos de nós hoje. Se Deus não estiver presente na nossa vida, acreditem que vão surgir muitos gigantes. Mas se Deus estiver na nossa vida, vão surgir grandes resultados, grandes alvos. E assim que regressaram, eles foram ter com Josué e disseram, no versículo 24, capítulo 2, no versículo 24: certamente, Josué, que o Senhor deu todo o povo, toda esta terra nas nossas mãos, e todos os moradores estão desmaiados de terror diante de nós. Josué foi forte e corajoso e Deus cumpriu a sua parte. Lembram-se do equilíbrio, da balance, do objetivo espiritual? Cooperação humana, orientação divina. Às vezes será difícil confiar em Deus. Será até assustador. Mas será que vale a pena confiar? Sim.
Vale sempre a pena. Deus quer que vejamos a vida a partir da sua perspectiva espiritual. A eternidade irá mostrar que nenhum justo sofreu em vão. A eternidade irá mostrar que os nossos sofrimentos hoje não foram em vão. Concluo. Peçam ao Senhor esta manhã que, apesar das nossas fraquezas, Ele nos possa fazer fortes e corajosos. Nós estamos prestes na iminência de entrar na nova Canaã. É tempo de nos prepararmos. E a última ordem que veio da parte de Deus é a última ordem que nós encontramos para o povo remanescente neste momento da história da vida da terra. Que está em Josué no capítulo 3, no versículo 5. Josué no capítulo 3, no versículo 5. Ele diz ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Esta é a nossa condição, é a nossa parte da cooperação. Procuremos a santificação. O apóstolo São Paulo diz: sem a santificação ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus. Que o Senhor nos ajude esta manhã a ser forte e corajosas, mesmo que tenhamos medo. Em nome de Jesus. Amém.